E aí, pessoal do segundo ano, vamos para mais uma aula, mais uma orientação. Então, semana do dia 1º do 6 a 5 do 6. Nós estamos entrando agora aqui no pré-modernismo, no livro 12, capítulo 7. Então, aqui 158 a 172. Mas antes de a gente começar propriamente com o pré-modernismo, eu vou pegar aquele fórum sobre o simbolismo e a gente vai conversar um pouco sobre as obras de artes que vocês colocaram lá, postaram lá, ok? Mas deixa eu já fazer a explicação das orientações. Então temos esse vídeo sobre o pré-modernismo, a E4 no Schools, mais 5 questões, páginas a serem feitas 98 a 115, tá? Do livro de atividades 12. Então vamos pegar lá o que vocês postaram. Então eu procurei aqui no Google rapidinho só pra gente dar uma olhada na imagem e conseguir fazer relacionar a imagem com o que a gente viu do simbolismo. Uma coisa que é interessante, que é bom explicar, na atividade que eu propus desse fórum, eu não pedi um quadro, uma obra de arte que representasse ou que estivesse naquele período histórico que o simbolismo ocorreu. Se você fizesse isso, ok, sem problema nenhum. Mas muita gente pegou obras que tem mais a ver com... são décadas depois do simbolismo. Depois que o simbolismo acabou, então já pegaram obras que vieram depois. Isso não é um problema, porque eu pedi uma característica e uma obra, tá? Aqui, as que nós vamos ver, as que vocês postaram, não precisavam exatamente ser simbolistas, estar presente dentro daquela escola literária, com todos os ideais daquela escola. Então era para pegar um item e fazer essa associação. É claro que aqui nessa obra do Van Gogh a gente tem mais de um item. Por exemplo, se a gente pensar que no realismo e no parnasianismo a descrição era muito importante, se eu penso na forma como foi pintado, o traço da imagem aqui nessa obra, a gente percebe que ela não tem o objetivo de parecer o mais próximo com o real, tá? Então, até que a ideia é dada de uma forma que parece um prédio, talvez, parece uma árvore, alguma coisa assim, mas eu não consigo muito bem explicar o que é isso, né? E aqui também no ambiente, parece um ambiente, a gente pensar na noite, de novo, a noite era muito importante pro simbolismo, e parece um ambiente onírico, de sonho. Então eu consigo ver pela falta de objetividade na descrição, na pintura, pela indicação apenas de forma, às vezes, e pelo ambiente onírico, essa obra dentro. Conseguimos associar essa obra com as características do simbolismo. Tá? Vamos fazer rapidinho, que eu peguei várias obras pra gente ver e usar o que vocês postaram, o que vocês pesquisaram, o que vocês foram atrás. Tá? Aqui temos o próximo. Então, esse daqui é um desses casos, que não é exatamente igual lá do simbolismo, mas se a gente pensar onde a gente consegue ver, se a gente pensar esse ser humano, algo pensativo, de frente com seus problemas, aqui o nome é The Demon Seated, como se fosse o demônio sentado. Então a gente pode pensar quem é esse demônio, a gente pode pensar nesse ser humano, com seus problemas, a fisionomia dele, a falta de certa nitidez no traço da pintura, as coisas meio embaçadas, não só embaçadas, mas meio fragmentado. Né? Se a gente pensa na palavra fragmentado, a gente faz mais relação pro que a gente vê a partir de 1970 para cá. Mas a gente consegue sim relacionar essa imagem com o que a gente viu do simbolismo. Tá? Então essa tá ok. Aqui, como que é o nome dessa? É o Jardim da Morte. Super pra cima. Acho que foi o Ion que postou essa. Adorei. Super pra cima, divertido. A gente pensa na ideia da morte. Sim, tem isso, é caro, é importante pro simbolismo, mas aqui a gente tem uma diferença. Mas é até importante pra gente ver o que é parecido e o que é diferente. Isso é produtivo, né? Ver as diferenças também. Porque aqui, se a gente pensa no Jardim da Morte, parece algo mais palpável, mais do campo do material, né? Por mais que tenha essa representação com as caveiras, mas parece algo mais do campo material. Se eu penso no simbolismo, eu penso na morte como algo de transcender algo, né? Vou sair desse estado material e ir para algo maior, melhor, tá? Mas sim, se pensar em morte, a gente pensa em simbolismo, a gente pensa nessa imagem. Então tá certo, mas só uma diferença mais aí pra gente enriquecer a discussão.
Depois aqui a gente tem, como que é o nome desse? Eu pesquisei. O Melpomene. Então é a ideia da música. Nós temos a ideia aqui da harpa. E a coisa do divino, essa relação das coisas imateriais. Se a gente tinha no realismo, a gente só se preocupa com o que existe de fato. Aqui no simbolismo a gente já tudo que está no campo do eu acreditar pode aparecer dentro do simbolismo. Então essa a imagem diz que traz o anjo. O anjo nunca apareceria no realismo, mas aqui dentro do simbolismo a gente tem essa presença de algo que a gente precisa acreditar, que algo não material, que a gente não consegue aprender pelos sentidos ou comprovar cientificamente. Tá? Isso que a gente pensa lá, naquela época. Mas então música e esse algo da metafísica também faz sentido dentro do simbolismo. Só que aqui a gente pode pensar que aqui a gente está nessa imagem aquela coisa mais dark, mais da noite, e aqui a gente tem uma coisa mais leve, mais tranquila, porque aqui também remota a outras características de outras escolas, de outras. A gente pode pensar. Eu estou falando em escolas literárias porque é o que a gente estuda, mas e é o que eu tenho conhecimento, mas a gente pode pensar também da estrutura da história da arte como um todo, tá? E aí, mas aí nisso eu já não tenho tanto conhecimento, mas a gente sabe que isso, literatura e artes plásticas estavam próximas, então a gente consegue ver certas coisas similares, tá? E por último, acho que aqui é a ansiedade. De novo, então essa coisa do sombrio, do negro, que a gente vê as formas, mas não vê muito bem as coisas bem delimitadas. Se eu pensar como foi pintado o rosto das personagens aqui, nada figurativo, nada muito parecido com o real. No realismo eu queria o mais parecido com o real. E aqui no simbolismo eu estou pensando mais a impressão que aquilo traz. Tá? Então, essas foram que eu escolhi lá. Tinha mais, tinha a da aranha lá, que também é bem perturbadora. Mas essas são o suficiente para a nossa discussão. Então, parabéns para quem fez. É isso mesmo. Agora vamos voltar ao nosso texto, ao pré-modernismo. Então aqui temos o módulo de vocês, mas primeiro eu vou dar uma olhada no slide sobre o pré-modernismo que eu tenho e depois a gente volta pro módulo para ver se tem alguma coisa que tem lá no módulo e não tem no slide, tá? Eu vou colocar esse slide para vocês também lá no Escuras. Então, o pré-modernismo não é uma escola literária, assim, de fato, com força, como foram todas as outras que a gente estudou. Digamos assim, tem menos força, ocupou menos tempo, menos espaço, e os poetas, se a gente for fazer uma análise, escreviam sobre as mesmas coisas? Não exatamente, porque os poetas, né, os escritores, escreviam sobre as mesmas coisas? Não exatamente. Então a gente vai ver características diferentes dos escritores dentro do pré-modernismo. E a gente vai pensar no pré-modernismo como um momento de transição. Então é do realismo, naturalismo para o modernismo, tá? Passando, é claro, pelo simbolismo. A gente tem umas coisas aqui que vão lembrar um pouco o simbolismo também, tá? Mas a gente está dentro do pré-modernismo. Então, período de transição. Não é uma escola tão encorpada quanto as outras, tá? Que a maioria dos escritores vão ter certas características e todos eles meio vão obedecer a essas características. No pré-modernismo a gente não tem tanto assim. Então, vamos lá. Principais objetivos: necessidade de transformação das artes, ruptura com os moldes simbolistas e parnasianos. Então, isso que eu sempre falo, bem, uma escola literária vai discordar da escola anterior. Então a gente tem aqui o pré-modernismo que vai um momento de transição que vai nos levar para o modernismo. Visão geral: estado de insatisfação do homem em relação à civilização, então à sociedade. Então eu estou sofrendo aqui não é por causa do... Não vou pensar naquela ideia de mas eu vou ter a vida eterna. Se eu continuar indo à igreja, eu vou ter a vida eterna. Então, mas não, aqui o ser humano já quer transformar a sociedade em que ele está. Começa a ter essa ideia para que a vida dele melhore. Tá? Ruptura com o passado e para levá-lo de volta às origens primitivas. A gente vai ver um pouco disso no Monteiro Lobato. Estado de insegurança. A gente vai ver que tem muitos protestos, muitas revoltas nesse período histórico. Primeira Guerra Mundial. Então, depois, quando a gente chegar no Augusto dos Anjos, a gente vai ver por que a Primeira Guerra Mundial, qual é o impacto dela, no sentimento, de como as pessoas se sentiam, tá?
início do século XX, transformações na maneira de pensar do homem moderno. Tá, deixa eu ver isso daqui a pouco. Então, contexto histórico. No Brasil, o que é esses pontinhos vermelhos aqui dentro do nosso mapa? São os conflitos que estão acontecendo no Brasil. Então, tem vários lugares, vários conflitos da população em geral enfrentando as autoridades. Tá? Por quê? Veremos. A gente vai ver mais separadamente os conflitos daqui a pouco. Ó. O fanatismo religioso do padre Cícero, então essa personalidade lá, e do Antônio Conselheiro. E o cangaço no Nordeste. Então a gente vai ver isso dentro de um livro, exatamente. A gente pode pensar no fanatismo religioso, a gente pode pensar nesses líderes religiosos como líderes mesmo da população em geral, e isso sendo um problema para as autoridades, porque eles ajudam a população a se organizar, né, e a reivindicar coisas. A gente vai ver isso daqui a pouco. As revoltas da vacina e da chibata no Rio de Janeiro. Então, a da vacina, assim, saiu, a população precisava ser vacinada. Não vou lembrar agora exatamente da vacina, mas tinha gente que queria, tem gente que não queria. Então, mas se você não quer, a polícia vai, as autoridades vão invadir sua casa, vão te segurar e vão te dar a vacina à força. Não adianta você protestar. Então aí teve a primeira revolta da vacina, por isso se chama da vacina, porque era compulsório, você vai fazer, nem que eu tenha que te amarrar para você tomar essa vacina. Então a gente pensar a diferença, mas uma vacina é algo importante, a gente pode pensar isso do nosso ponto de vista aqui no presente. E a gente pode pensar também assim nas campanhas de vacinação. Agora está tendo da H1N1, da gripe. Então tem a sociedade, de uma forma ou de outra, é informada de que aquilo é importante, que é um serviço que o governo está dando, que é importante. Então tem uma certa conscientização, isso que eu quero dizer, da importância daquilo, tá? Mas ainda hoje a gente pode pensar, acho que é compulsório também, sobretudo com relação às crianças. A minha irmã trabalha em vacinação, e aí se você vê, sei lá, acho que é 4 anos, 3 anos, quando uma criança vai ser vacinada e a criança não recebeu vacina desde que nasceu, já tem, sei lá, 3, 4 anos, a orientação, o que os enfermeiros fazem é chamar o conselho tutelar, né, para informar por que essa criança não foi vacinada. Então ainda é uma certa obrigação, tem uma obrigatoriedade aí. E a da chibata, com relação, acho que são marinheiros, mas é alguma das forças armadas. Que esses, vamos pensar, esses soldados foram reclamar? Que eles sofriam castigos físicos. Então, se não obedecia direito, se fazia alguma coisa errada, eles apanhavam. Acho que eles não gostavam muito disso, não. Tanto que teve essa revolta da chibata, lá no Rio de Janeiro. Então, mais uma ideia da sociedade, da população, digamos, vamos pensar até mais simples, questionando as autoridades, né? Então, isso nunca é uma coisa muito positiva, mesmo hoje. A gente vai questionar qualquer autoridade que for, municipal, estadual, federal, é um problema, tá? Ninguém quer ser questionado. Às vezes até, vamos pensar até em sala de aula. Eu como professor sou uma autoridade. Eu quero ser questionado em sala de aula. Se eu sou questionado em sala de aula, eu posso mas apresentar um comportamento mais autoritário? Provavelmente isso pode acontecer. Então, qualquer que for a autoridade que é questionada, e também depende da maneira que isso acontece, vai trazer um caráter mais autoritário, mais forte, uma repressão maior em relação àquilo. Tá? A gente vai ver isso dentro de um dos nossos livros desse período. Greves operárias em São Paulo, então o povo lutando pelos seus direitos. Guerra do Contestado, aqui foi Paraná e Santa Catarina. Se eu me lembro bem, eles queriam o governo queria retirar a população do seu lugar. Não sei se ia passar uma estrada, mas essa era a ideia. E aí aconteceu essa Guerra do Contestado. Não sei se é chamado guerra, mas mais vamos usar a palavra revolta. Política dirigida pela oligarquia rural, talvez em alguns lugares ainda do nosso estado isso aconteça. Sabe aquele voto de cabresto? Em que o coronel esse grande fazendeiro vai escolher em quem todos os funcionários deles vão votar? Talvez apareça na nossa sociedade isso ainda aconteça, hein?
funcionário ser obrigado a participar de certas reuniões eleitorais, né? Normalmente a gente fala que não é obrigado, né? Mas forçado a participar. O dono da empresa fala assim: ô, gente, estou convidando vocês para tal, meu candidato é tal, estou convidando vocês a participarem em tal lugar de uma reunião que vai ter com ele, né? Então, é um convite ou não é um convite? A gente tinha isso lá, talvez de forma mais escancarada, e a gente tem hoje aqui hoje em dia também. O nascimento da burguesia urbana, a industrialização e o surgimento do proletariado, então isso, as pessoas que trabalham e os burgueses dentro da cidade, então a organização das pessoas cada vez mais urbano, tá? Então, a criação desses centros urbanos aí. E aí, como é a vida dessas pessoas? A gente já viu isso lá no realismo, mas a gente, aqui no pré-modernismo, está continuando e ganhando mais força. Segregação dos negros pós-abolição. A gente viu isso no realismo. Então, eu não quero ter contato com essas pessoas, então elas não podem trabalhar para mim, porque onde já se viu, eu vou pagar um negro para trabalhar para mim. Tá? Eu vou ser desmoralizado em frente à sociedade como um todo, tendo que pagar um negro para trabalhar para mim. Né? Então, é essa ideia. Melhorou muito a vida deles. Também não. Imigração. Então, vamos pensar lá: japoneses, italianos, alemães, todos os brancos, vamos dizer assim, tirando os japoneses dessa classificação, né? Que chegaram ao Brasil para dar uma melhorada na população brasileira, né? Disputas provincianas como as existentes no Rio Grande do Sul entre maragatos e republicanos. Então, mais batalha. Então, é um período conturbado, né? Então, não existe uma certa tranquilidade aqui. No geral, então, de maneira geral, o modernismo tem uma relação de crítica social, então a gente pode pensar herdado lá do realismo. Mostra o Brasil real com seus conflitos políticos e sociais. Isso a gente vai ver daqui a pouco quando a gente for entrar nas obras. Desmistifica o romantismo e seu nacionalismo ufanista. Por quê? Se eu penso no realismo, eu penso no universalismo. Eu não vou pensar nada que é regional, nada que é local. Porque o que queria ser apresentado como local, como brasileiro de fato, a gente tinha lá no romantismo. Principalmente a gente pensar, lembra comigo, a retomada da figura do índio, principalmente. Então, e aí o fanistas que só vê o seu próprio umbigo. Não tem espaço para críticas do seu próprio país. Aqui, a partir do pré-modernismo, a gente vai ver isso no modernismo também, a gente consegue criticar o Brasil, olhar o Brasil, apresentar o Brasil de forma regional, sei lá, a gente vai ter escritores tanto no Nordeste, no Sul, no Sudeste. No modernismo a gente vai ter aqui o nosso representante do Mato Grosso do Sul, na Amazônia, ali da região da Amazônia, a mesma ideia. Então existe mais Brasis disponíveis para nossa leitura. Mas eu tenho uma visão mais crítica desse Brasil. Né? Não é só crítica social pela crítica social. Eu vou conseguir ver as especificidades de cada região. E as características. Então, ruptura com o passado, já vimos regionalismo, é isso que eu falei. Então, eu vou ter o homem do campo, eu vou ter o sertanejo, apresentado aqui para nós. Literatura denúncia, então os livros são um tom de denúncia da realidade brasileira, sobretudo quando a gente for ver os sertões. Contemporaneidade. Literatura retrata fatos políticos, situação econômica e social contemporâneos, diminuindo a distância entre a realidade e a ficção. Então, isso está mais próximo. Só que, então, nenhuma dessas características aqui, todas dessas apresentadas, é uma característica do Augusto dos Anjos. Então, por isso que eu falo, o pré-modernismo esses são os principais escritores. A gente não vai ter uma unidade de características presente em todos eles. Tá? Mas vamos lá ao nosso primeiro escritor. A gente tem que lembrar que aqui, como são bastantes escritores, a gente tem que pensar aqui nas características de cada um deles, tá? Então, trabalhou como engenheiro civil e no meio militar, escreveu Os Sertões, sobre a Guerra dos Canudos, como correspondente jornalístico. Então, aqui, com o Euclides da Cunha, a gente retoma uma coisa lá do primeiro ano, que é discutir o que é literatura. Para um texto, para um livro, para uma poesia ser considerada literatura, o que tem que ter nela?
né? Eu preciso pensar e falar assim, eu vou escrever um livro literário e vou escrever esse livro literário. Não. Euclides da Cunha é um exemplos disso. Por quê? Então ele foi correspondente jornalístico. Ele foi lá para a Guerra de Canudos para informar o povo aqui do Sudeste, né, o centro, o que estava acontecendo. Então tinha essas, pode falar como se fosse essas, como é o report, ele fazia essas anotações e mandava para cá. E aí, das observações dele. Só que ele fez de uma forma bem, digamos, estruturada, pensando nas divisões e para nos apresentar. Foi assassinado em duelo pelo amante da esposa. Então ainda tinha isso naquela época. Positivista, florianista e determinista. Então, e a gente vai ver, isso é herança do realismo. A gente vai ver dentro dos sertões. Foi o primeiro escritor brasileiro a diagnosticar subdesenvolvimento do país, diagnosticando os dois Brasis, o litoral e o sertão. Então, dentro do livro Os Sertões, ele escreveu, mais famoso, mais conhecido, a gente tem a diferença das pessoas que vivem no litoral, lá do Nordeste, vamos pensar assim, e todas as suas vantagens e todos os seus privilégios, dos sertanejos que vivem dentro do continente, dentro do sertão. Então a gente vai ver essas duas diferenças dentro do livro dele. Vamos ver. Tá, aqui, não, mas é engraçado apresentar o Euclides da Cunha como escritor. Porque ele só foi ganhar esse título depois que saiu Os Sertões, depois da publicação, e esses Os Sertões não tinha objetivo nenhum em ser literário. Ele queria ser o quê? Um registro documental do que estava acontecendo. Apenas isso. Mas ele galgou esse nível de obra literária. Depois foi publicado pelas pessoas que leram. Ele, enquanto escritor, não pensava nisso quando produziu Os Sertões. Então lá, o grupo dos fanáticos religiosos, e não só descreve a sociedade, mas também a geografia, geologia, zoologia plana do sertão brasileiro. Então o livro é dividido como? Em A Terra, o Homem, a Luta. Então, na Terra, ele vai apresentar como aquele ambiente do sertão é um ambiente inóspito, difícil de sobreviver. Né? Descrevendo muito bem as plantas, a vegetação da época, a caatinga lá, sei lá, as plantas, como se fosse, sabe assim, já um primeiro obstáculo para o ser humano viver naquele lugar. Então, você pensa a ideia de espinhos, as pessoas se cortarem, se machucarem porque vivem naquele momento, naquele lugar. Então, tem esse lugar difícil de se viver. E aí eu tenho a apresentação do homem, o sertanejo. Como que é esse homem que vive no sertão? Então ele vai apresentar esse homem como um herói, como um guerreiro que enfrenta este lugar. Mas também com esse homem como uma personalidade assim mais dura, mais difícil. Tá? Nada de... vamos pensar assim, muita sensibilidade. Eu não tenho isso, ele não tem essa preocupação. Até porque ele vive num lugar difícil e ele precisa ocupar este lugar de homem bravo, corajoso, para conseguir sobreviver àquele lugar. Tá? Como que se ele batalhasse com aquele lugar, como se ele vivesse sempre em batalha, em disputa com o lugar. E aí a terceira parte é a luta, que aí fala mais sobre a guerra dos farrapos. Tá? Se sobrar tempo, a gente vai ver um trechinho de cada uma dessas três partes. Vamos ver se a gente consegue fazer isso semana que vem. Vou dar uma olhada na nossa organização. Tá. Então aqui tem... Tá, vamos fazer essa leitura já. Então, primeiro passo, o lugar. Vamos ver a imagem, vamos ver o que ele fala. Ao passo que a caatinga o afoga, abrevia-lhe o olhar, agride-o, estonteia-o, enlaça-o na trama espinescente e não o atrai. Repulsa-o com folhas urtigantes, com espinhos, com os gravetos, estalados em lanças, e desdobram-se ele na frente léguas e léguas, imutável, num aspecto desolado, árvores sem folhas, de galhos estorcidos e secos. Então, olha que ambiente difícil de se viver. Então, pensa nessa descrição, ó, os gravetos instalados em lança. Né? Então, a gente consegue ver uma certa poesia, vamos ser mais específicos, uma linguagem figurada na forma como ele descreve o lugar.
Vai descrever o homem. Homem permanentemente fatigado, então cansado dessa disputa com a natureza. O sertanejo reflete a preguiça invencível, a atonia muscular perene, em tudo, na palavra remorada, no gesto contrafeito, no andar desaprumado, na cadência langorosa das modinhas, na tendência constante à imobilidade e à quietude. Todavia, basta um incidente qualquer para que ele se transfigure, adquirindo subitamente a característica de um titã dominador. É crédulo místico, deixando-se levar por superstições absurdas. Sua religião traz em si caracteres das três raças que o formaram: o branco, o índio, o negro, como ele, sua religião é mestiça. Então ele apresenta como que ser humano é esse? É formado a partir do quê? Do branco, do índio e do negro, que ocupa aquele lugar. Então já também não é uma personagem muito valorizada, né? Ocupa um lugar de destaque. Mas pensa que o contraste entre esse ser cansado o tempo inteiro, porque enfrenta essa situação, e a atonia muscular, toda essa ideia da preguiça invencível, que é isso, mas quando alguma coisa acontece, ele tem que agir, ele vai agir. É um titã dominador. E aí, parte 3 da luta. Então ele fala que existiu a revolta e aí as autoridades tiveram que acabar com a revolta, né? De forma calma e tranquila. Vamos ler um trechinho que Euclides nos explica isso. Deu-se então o massacre dos prisioneiros, na sua maioria mulheres, velhos, pessoas enfermas, moribundas e crianças. As mulheres não perigosas e as crianças foram poupadas da degola, que deveria ocorrer após um viva à República. Conselheiro não resistiu a uma grave disenteria e aos problemas resultantes de um ferimento de granada. Falece dia 22 de setembro. Então, aqui essa força armada que vai acabar com tudo. Vamos acabar com essa revolta aí. E aí esse digamos, seria o golpe final, em que eles tinham um inimigo muito forte, muito poderoso, que a gente consegue ler aqui, ó. Mulheres, velhos e pessoas enfermas, e tiveram que massacrar esse povo, né? De forma tranquila, de forma organizada. Então, isso que a gente tem aqui dentro da luta. Então, se você para ler, você pensa, mas gente, está acontecendo mesmo? Está acontecendo e ainda pode acontecer. Há uma certa revolta quando se lê o que aconteceu. Próximo é Monteiro Lobato. Não gosto muito dele, não. E aí, mas ele era um homem aqui de diversas atividades, as várias profissões que ele teve. Tá? Se a gente pensar. Ah, tá. Depois a gente vai voltar nesse trecho. Tá? E aqui a produção do Monteiro Lobato não envelheceu muito bem. Sobretudo se a gente pensar um olhar preconceituoso em relação ao caipira, então essa pessoa que vive não nos centros urbanos, vamos colocar nós, tá? Que aí lá como é apresentado em Europeias essa figura do Jeca Tatu. Ele é anacrônico. O que é ser anacrônico? Então é como se o tempo não passasse para aquele lugar, para aquela pessoa, para aquele lugar. Então eu venho aqui, visito essa cidade pequena, 1950, vamos supor. Daqui 50 anos, quando chegar os anos 2000, eu volto aqui, é como se o tempo não tivesse passado, porque o modo de vida daquelas pessoas não mudou, o lugar não mudou muito, então não tem essa mudança constante que a gente vê dentro da cidade, do meio urbano. Então é como se fosse parado no tempo. Indefeso. O Jeca Tatu e os caipiras. Analfabeto e estúpido. Então ele eram as formas como ele descreveu essa personagem. Então não pensou muito nos itens culturais importantes, interessantes dessa personagem. Tá? Então, com relação ao Jeca Tatu, eu acho que tem muito, assim, por opinião pessoal, muito mesmo assim desse preconceito de ver o que a gente pensa ainda hoje em dia, a gente tem esse tipo de coisa, que o do interior não entende, não sabe, porque o modo de vida dele é inferior ao modo de vida das pessoas das grandes cidades. Tá? Então teve isso. Com relação que também é bem criticado hoje em dia, também no Sítio do Pica-Pau Amarelo, é com relação às personagens negras dessa história, né? Como elas eram retratadas. Evidentemente a gente tem um preconceito da época,
continua tendo, então talvez se eu for parar para ler, não vou me agradar do que eu vou encontrar lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, tá? Então, Monteiro Lobato, e também depois o que ele apresenta contra os modernistas, que a gente vai ver daqui a pouco, mais pra frente, também não é algo que me interesse muito. Lima Barreto, então, ele vai negro, ele vai se preocupar em colocar seus personagens, ou escolher seus personagens, ou descrever seus personagens como essas pessoas da margem da sociedade. Então não vai ser como a gente via lá no realismo, o burguês branco, que tem vários empregados e gosta de maltratar os empregados. A gente não tem muito isso. Ele vai aqui, então, aqui que a gente vai ter o subúrbio carioca, criticando as misérias das favelas e dos cortiços, posiciona-se contra o nacionalismo fanista, educação recebida pelas mulheres voltada para o casamento e a república com seu exagerado militarismo. Então a gente pensa de novo essas críticas, tá? Seus personagens são humildes, então lá, funcionários públicos, alcoólatras e miseráveis. Sua linguagem jornalística e até panfletária. Então, de questionar mesmo essas autoridades e como as pessoas são tratadas, né? As pessoas do lugar mais baixo. Então, Brasil da marginalização urbana. Então, quem que ele vai apresentar? O negro, de novo, funcionário público, os alcoólatras, dentro desse subúrbio, dentro dessas novas regiões que estão surgindo para as pessoas dos operários que trabalham na grande cidade. O próximo a gente tem Graça Aranha. Então também ali, pensa ali, foi juiz no Maranhão e no Espírito Santo, então a gente tem já de um lugar fora do centro, a gente pensar Rio São Paulo, não considerado modernista porque sua única obra modernista, A Viagem Maravilhosa, é feita em um estilo extremamente artificial. Morreu logo antes de publicar sua autobiografia O Meu Próprio Romance, de 1931. A Graça Aranha eu não acho tão interessante assim, mas ele está lá postado como um dos grandes escritores, tá? Desse período. Mas ele é ofuscado pelos outros. E aí o que eu mais gosto aqui, poesia, evidentemente, do Augusto dos Anjos. Então, professor de literatura, publicou apenas um único livro de poesias, Eu. Sua obra é cientificista, então, que a gente viu lá do naturalismo e do realismo, a gente vai ter dentro dela, profundamente pessimista, trabalhou, assim como os parnasianos simbolistas, com sonetos e versos decassílabos. Então, a estrutura conseguiu também. Então, a gente pensa da ideia. Quais são as influências dele? A gente pensa realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolista. E parece muito com simbolismo. A gente vai ver daqui a pouco uma poesia. Então, o que é interessante para o Augusto dos Anjos é o que não é interessante para ninguém, né? O corpo em decomposição. Ele vai fazer uma poesia sobre isso. Ué, mas pode? Pode fazer poesia sobre tudo. Então, às vezes é um pouco chocante a maldade humana, principalmente por causa dessa ideia desse pessimismo exagerado que ele tem, tá? A passagem dos séculos me assombra. Para onde irá correndo minha sombra? Nesse cavalo de eletricidade, quem sou, para onde vou? Qual minha origem? E parece-me um sonho a realidade. Então, eu já consigo lembrar. Esse ser humano com dificuldade de enfrentar a sociedade. Para onde eu vou, essa ideia se existe ou não transcendência, a gente está vendo elementos do simbolismo, tá? Sua visão da morte como fim, o linguajar e os temas usados por muitos são considerados como sendo de mau gosto, mas caracterizam sua poesia como única na literatura brasileira. Então, se ele vai falar sobre o corpo em decomposição, isso é ruim. Como que eu vou trazer algo tão belo como a poesia para falar sobre algo tão chulo? Tá? Então ele foi muito criticado na época por causa disso, mas a gente consegue ver a beleza. É interessante, eu acho interessante o Augusto dos Anjos, justamente porque ele falou daquilo que ninguém quer falar. E se ninguém quer falar sobre aquilo, significa que aquilo pode ser um problema que as pessoas têm e não vão pensar sobre isso. Há um trechinho aqui que eu também gosto. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come a vida em geral declara guerra. Então tá falando do corpo em decomposição. Pode ser do corpo em decomposição, pode ser da cidade em decomposição, tá? E tá falando desse verme que corrói. Quem quer saber sobre isso? Que é interessante isso para quem? Né? Então isso não era literatura, não, porque não era algo importante.
Porque a ideia do belo, do estético, não está só na estrutura, mas também do que eu estou falando. Se eu penso no parnasianismo, com toda a ideia da associar a linguagem ao ourives, às pedras preciosas, a ouro, aqui não tem nada a ver com isso, o que o Augusto dos Anjos escreve. Então ele vai ser criticado por esses outros por causa disso, porque ele não tem interesse em buscar o belo. Mas é bonito o que ele produz? Sim, mas o tema não é belo. E aqui o poema que eu mais gosto dele, Versos Íntimos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente a ingratidão, essa pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que, nessa terra miserável, mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo amigo é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se a alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Então é forte mesmo. Então pensa nessas ideias de... A gente pode fazer até uma paralela a relacionamento amoroso. O beijo amigo é a véspera do escarro. Então se está tudo bem hoje, vivemos um romance a mil maravilhas. Daqui, sei lá, duas semanas, 3 semanas, a gente termina o namoro e tudo... A pessoa que você era, de tão importante para mim, que eu valorizava tanto, não vai ser. Não vai ser mais. Isso vai acabar. E aí eu penso na ideia do escarro. Então escarra nessa boca que te beija. O que é escarrear? E então algo, sabe assim, que ideia de amor é essa dentro dessa poesia? Então ele vai ser criticado por isso. Vamos pegar aqui um trechinho do material de vocês para ver se tem alguma coisa que ficou faltando. Então façam a leitura do texto de vocês. Então falei período de transição, escola literária. A gente tem a crítica, o regionalismo, contemporaneidade, tipos marginalizados, sobretudo lá no Lima Barreto, Guerra de Canudos, então temos onde aconteceu aqui no interior da Bahia. De novo, Os Sertões, que é o mais importante, o livro mais importante. Então temos a terra, o homem, a luta, dividida em 3 partes, um fragmento de cada um. Se levar tempo a gente comenta sobre isso. E aí temos muitos textos aqui. Então voltem e deem uma olhadinha. Tá? Aí Lima Barreto, a gente já viu Lima Barreto. O Monteiro Lobato. Aqui a menina, Larizinho, um dos primeiros textos dele. Aqui o Jeca Tatu, a representação dessa personagem. E Augusto dos Anjos, de novo, a ideia do eu. E ele preocupado com essas coisas com as quais ninguém se interessa. Tá? Essa angústia, essa tristeza. Essa poesia do morcego também é interessante. Talvez a gente veja na próxima live ou na nossa próxima aula. Eu vou parar por aqui porque acho que o nosso vídeo já ficou bem grande. Então vamos pegar de novo as orientações, só para lembrar de fazer a e página 98 a 115. Tá? Então até a próxima aula, segundo ano. Estudem, esse pré-modernismo tem bastante coisa. Então leiam o módulo de vocês e retomem isso, que ele também é bastante importante. A gente pensar no Enem, coisas e provas vestibulares e tudo mais, a gente pensa qual a figura dos sertões, é importantíssimo, e Monteiro Lobato, tá? Os mais cobrados. Então até a nossa próxima aula, grande abraço para vocês, tchau, tchau.